o tema da nossa mensagem, trazendo a Jesus as enfermidades. A partir do texto bíblico, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 40 e 41, como está escrito: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. A condição humana, nossa condição, chegou ao ponto de termos um sentimento de solidão plena, ou seja, eu não posso contar com ninguém, porque mais e mais nos rodeiam tantas dificuldades ao extremo, que nós ficamos imaginando que estamos sozinhos, sem saída alguma. Hoje nós estávamos conversando aqui como o câncer se tornou um problema muito sério. Pessoas vão ali, fazem para um simples exame, é diagnosticado 6 meses, 1 ano, perde a vida, parecendo do nada. E as pessoas se sentem como que solitárias, sem ter quem procurar. Se procuram as religiões, não encontram solução. Se procuram a medicina, não encontram solução. O que fazer diante de tantas enfermidades crônicas, não crônicas, espirituais, emocionais no corpo? Produzidas por tristezas, produzidas por solidão, produzidas por alimentação, produzidas por ansiedade, por traumas. O que fazer? O que nos revela esse texto que nos ajuda a viver essa dimensão que tanto nos agride? Creio que o texto é muito revelador em relação a Jesus nessa questão. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então, Ele é a chave para entendermos e superarmos tudo isso. Então, esse texto nos revela 5 coisas. Primeiro é que devemos levar nossos enfermos e enfermidades a Jesus. Eu gosto do início desse texto. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias nos traziam. O que fazer quando diante de uma enfermidade, quando com um enfermo? Eu disse que gosto do início desse texto pelo seguinte: ao pôr do sol, depois de um dia estressante, de uma rotina estressante, depois de enfrentar um acúmulo de problema, buscar Jesus. Depois de todo um dia, quando se parece sem força, buscar Jesus. Depois de uma história de desesperança, buscar Jesus. O pôr do sol simboliza justamente isso. O depois, buscar Jesus. Amanheceu, foi-se para a rotina, aí no pôr do sol, quando se parece que se deve estar lá a desesperança, o caos, se deve
se instalar a solidão que a noite traz por si só, mas não. Ao pôr do sol, quando parece que as pessoas têm que se recolher, voltar para casa, não. Busca-se Jesus. Ora, as cidades são longe. Jesus, durante todo o dia, acolheu as pessoas, cuidou das pessoas, pregou, evangelizou. Ao pôr do sol, é claro, é para dizer: despede em paz a multidão, despede em paz essas pessoas. É para dizer: elas vão voltar para casa, e a sua casa será esse espaço de encontro com seus traumas e seus problemas. O seu travesseiro será o lugar do encontro de suas necessidades mais crônicas. Será um lugar onde se diz: lutei durante o dia e não consegui nada, mas ao pôr do sol busca-se Jesus Cristo. Por quê? Porque devemos levar nossos enfermos e enfermidades a Jesus, mas devemos justamente quando parece que não existe mais solução, ao pôr do sol, quando o dia todo já passou, quando parece no fechamento de todas as oportunidades, nós encontramos uma solução, uma alternativa. Não há fechamento, existe Jesus Cristo. Ao pôr do sol. Não está tudo perdido. Nós temos Jesus Cristo. Não importa se está no finzinho, temos Jesus Cristo. É fim do dia, não é fim da esperança. É fim do dia, mas não é fim do poder de Deus. É fim do dia, mas não é final das nossas vidas, das nossas possibilidades. Nós temos Jesus, nele está todo o suporte da nossa esperança. Então, procurar Jesus e levar nossas cargas, nossas enfermidades, nossos problemas, nossos sonhos, nossos projetos e daqueles que estão conosco. Encontrar Jesus, levar os nossos e levar a nós mesmos ao pôr do sol, durante o dia, em qualquer tempo ou estação. Jesus Cristo é aquele que devemos procurar e entregar os nossos enfermos e as nossas enfermidades. Segundo, esse texto nos revela que Jesus é o curador, o sarador de toda enfermidade, toda e qualquer enfermidade. Diz o texto: todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, luz trazia. Ora, Jesus não é somente para determinada especialidade. Não. Ele é Senhor em todas as especialidades, em todas as áreas, em todos os problemas. Ele é Jesus Cristo. Então o texto bíblico nos diz:
Jesus é o curador, é o sarador de todas as nossas enfermidades. É nos sentimentos, é na alma, é no corpo, é na vida. Então, vá a Jesus, tenha Jesus, porque não existe nada que Ele não possa, com a sua presença, com a sua graça, com o seu poder, não somente ser um apoio, mas ser a superação. Jesus Cristo. Por isso, devemos levar os nossos e a nós mesmos. O que é nosso e o que é dos outros, para aquele que é o nosso curador, sarador. Não diga para Jesus o tamanho, qual o tamanho de sua doença, mas diga para a sua doença, para a sua enfermidade, quão grande é Jesus, quão grande é o seu Senhor, é o seu Salvador. Ele é Senhor sobre toda a enfermidade, sobre todo problema, sobre toda dificuldade. Se encaminhe para Jesus, leve a Jesus, entregue a Jesus, e jamais pense no seu coração: será que Ele pode? Ele pode, porque diferentes moléstias as pessoas levavam seus enfermos com tais moléstias, e Ele os curava todos. Terceiro, esse texto nos revela que não importa o nível da enfermidade, Jesus é suficiente. Não importa o nível da enfermidade, Jesus é suficiente. Todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes trazia. Ou seja, Jesus é o curador de nossas enfermidades, e não importa o nível, é profundo, é duradoura, é permanente, não importa qual diagnóstico recebido. Todos esses que procuram Jesus com seus enfermos, uma coisa é certa: o diagnóstico é: não existe cura, não existe nenhuma solução para todos. E Jesus é aquele que é Senhor sobre todos os níveis de enfermidade, porque Jesus é suficiente. A gente fala, temos muito medo das enfermidades do corpo, mas não existe enfermidade tão grande quanto muitas que acontecem na alma. A depressão se tornou o mal do século. Com uma força que tira a própria alma da pessoa, a própria existência da pessoa. É um nível profundo, é um nível crônico. Foi na raiz da própria essência humana, a depressão. E aí Jesus é aquele que vai até mesmo a divisão da alma e do espírito, e ali coloca o amor e a graça de Deus e recupera-nos de todas as nossas enfermidades e também dos seus variados níveis, porque Jesus é suficiente.
Quarto, esse texto nos revela que as mãos de Jesus é abençoadora. Diz o texto, impondo a mão sobre cada um. Como acontece? Como acontecerá com os nossos essa cura? Como acontecerá em nós essa cura? Essa ajuda, esse socorro, esse livramento? Quando Jesus estender suas mãos sobre nós, mãos abençoadoras, mãos saradoras, mãos poderosas, e deixar sobre nós a bênção de Deus. Por isso devemos procurar essas mãos, que Ele nos unja com suas mãos, para, debaixo da unção de Jesus, sermos curados. Levar os nossos para receber a unção, as mãos de Jesus sobre eles, para serem curados. Que possamos dizer: o meu filho, o meu neto, a minha família, a minha vida está debaixo das mãos de Jesus. Que possamos ter certeza que Jesus impôs suas mãos sobre nós, sobre os nossos. Deve ser a nossa preocupação saber se elas estão sobre nós. Devemos sermos diligentes em procurar as mãos de Jesus. O motivo? São mãos abençoadoras. Levavam os enfermos. Jesus colocava as mãos sobre eles, sobre cada um, e cada um deles eram curados. Certo Senhor procurou Jesus porque a filha estava enferma, à morte, e disse: Senhor, vai, põe suas mãos sobre ela e ela será curada. Sim, Jesus, vem e põe sobre nós sua mão, nós seremos curados. Vai, Jesus, e põe suas mãos sobre os nossos e eles serão curados. Não existe dúvida no nosso coração, não deve ter dúvida no seu coração que Jesus é suficiente. Ele é aquele de todas as especialidades para todos os níveis de enfermidades. E por último, esse texto revela que o mal tem em Jesus a sua limitação. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia. O mal não irá dominar sem limite, porque Jesus limita, porque Jesus delimita, porque Jesus impõe não somente limite, mas fim de toda a indústria do mal que vier sobre os nossos e sobre nossa vida. A figura e realidade do texto, em questão dos demônios, significa justamente isso: a possessão do mal, o poder do mal, a indústria do mal para destruir vidas, destruir lares, destruir projetos e sonhos, destruir toda a intenção de alguém servir a Deus sinceramente. Mas se temos Jesus e temos Jesus, Ele limita, Ele põe um fim a qualquer indústria e investimento do mal sobre nossas vidas, para que livremente possamos servir a Deus em espírito e em verdade. Temos Jesus.
se a palavra nos revela e o nosso coração é iluminado pelo Espírito Santo para conhecer Jesus como aquele a quem devemos levar os nossos enfermos e as nossas enfermidades, que Jesus é Senhor de todos os níveis de enfermidades, doenças e problemas, que Ele é o sarador, é o curador de todas as enfermidades, que as mãos de Jesus é abençoadora, e que Ele coloca um ponto final a toda a indústria de mal contra nós. Não devemos perder tempo e nem oportunidade. Ao pôr do sol, quando nos encontrar no limite das forças ou de qualquer oportunidade, não podemos nos desesperar. É procurar Jesus. O dia começa para o crente quando encontra Jesus. E não importa a hora ou o momento, tudo começa com Jesus. Ao pôr do sol, não, ao nascer do sol agora, porque Jesus chegou. Ele é o sol da justiça, Ele é o sol da nossa vida, Ele é a luz da nossa existência, a oportunidade e a graça que precisamos. Parafraseando um texto bíblico, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Parafraseando, significa colocando em outras palavras, não deixe o sol se pôr sobre a sua doença, sobre o seu problema, sobre a sua existência. Faça ele nascer imediatamente. Procure Jesus. Ao mesmo tempo, ao pôr do sol, a chegada da noite, em qualquer momento, busque Jesus Cristo. Tenha Jesus Cristo. Porque, como mostra as Escrituras, aquele que sinceramente procura Jesus não volta como chegou. Aquele que sinceramente procura Jesus encontrará Jesus, porque Ele é amor, é disponível, é graça de Deus e está tão próximo de você, tão próximo que você pode tê-lo, amá-lo, servi-lo, adorá-lo e viver toda a sua vida com Ele. Você deve trazer a Jesus as suas enfermidades, nas emoções, na alma, na vida, nos projetos, nos sonhos, onde quer que exista qualquer patologia, onde quer que exista qualquer confusão, onde quer que exista qualquer sentimento que agride você, ao pôr do sol, ao nascer do sol, ao meio-dia, em qualquer tempo ou estação, em qualquer lugar ou estado, busque Jesus Cristo. Você vai encontrar. Baixe a sua cabeça. Nós estamos no depois do pôr do sol, a noite chegou. Que problema hoje, nesta noite, fere o teu coração, machuca o teu coração?
Que problema? Agora, ao anoitecer, que problema está no teu coração? Que problema está no outro que você considera que deve levar para Jesus? Entrega para Ele nesse momento, enquanto eu faço uma oração por você. Senhor, eu te peço que receba em tuas mãos a minha vida e a vida deste que está dizendo: Deus, este problema, esta doença, esta situação tem me agredido, tem me ferido, tem me machucado. E eu tenho procurado solução e não tenho encontrado. Mas eu sei que tuas mãos poderosas e abençoadoras sobre mim me dará vitória e me conduzirá triunfantemente. Sim, Deus, atende a cada oração, recebe cada vida em tuas mãos. Ó Senhor Jesus, assim como o Senhor fez com aqueles enfermos e com aqueles que trouxeram seus enfermos, faz conosco, faz com todos os que estão aqui, levando os seus, ou levando a si mesmo, para receber de Ti a bênção, para receber de Ti a cura, para receber de Ti a ajuda, em nome de Jesus. Amém.